Graças e paz, irmãos. Graças e paz, irmãos. Quero saudar o pastor Wagner, pastor presidente, pastora Nádia, todos os presidentes e a mesa. E hoje eu vou poder falar um pouquinho do que eu tenho vivido junto com a igreja local, do que eu tenho vivido junto com os meus pastores, com os missionários da AME. É algo que eu e minha esposa, a minha filha que está a caminho, nós já estamos vivendo há algum tempo. Então, creio que, com muito respeito, acho que eu tenho um pouco de propriedade, um pouquinho para poder falar sobre isso e alertá-los sobre a grande comissão, lembrá-los, na verdade, porque nós muitas vezes olhamos para a palavra do Senhor, para o Evangelho, e olhamos só aquilo que nós queremos ver. Então, eu peço que nesse momento você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, 18. Que diz o seguinte: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus discípulos, batizando-os e seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O principal objetivo da Igreja de Cristo é fazer discípulos. O principal objetivo de todo aquele que nasce novamente em Cristo Jesus é fazer novos discípulos. E é impossível você falar de missões transculturais sem falar da grande comissão. E por muito tempo, infelizmente, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e lá foi levantado uma pergunta se todos conheciam e sabiam o que significava a grande comissão. E apenas 20% da igreja nos Estados Unidos sabia o que significava o termo grande comissão. E por alguns lugares que eu tenho passado junto com a AME e com os irmãos, também se tem essa triste realidade. Muitos não sabem o que significa a grande comissão. Não entendem o verdadeiro significado. Você fazer missões, irmão, não é só você ir para a África, mas é você dar testemunho de Cristo para o seu vizinho que mora ao seu lado. É você dar bom testemunho acerca de Cristo na sua empresa. E assim por diante. Não adianta nós orarmos para Deus nos enviar para um continente africano, para fazer missões, para falar de Jesus, se nós não falamos aqui. E também não adianta nós falarmos sobre missões, aprendermos sobre missões e sermos negligentes em relação à grande comissão na nossa cidade local. E eu quero explorar com os senhores e com as senhoras nessa tarde um pouquinho sobre a grande comissão e o que ela é. A grande comissão é uma ordem que Jesus deu para ir e fazer discípulos em todo o mundo. Jesus deu essa ordem aos apóstolos quando ressuscitou. E a grande comissão é para todos os crentes. É para todos nós, irmãos. Não é apenas para os missionários, para os evangelistas. Não, é para todos. Todos nós devemos fazer a grande comissão, que está em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20, e Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 18. Missionário, a grande comissão é válida hoje? Sim, ela é válida, ela não findou. Ela não foi só uma ordem para os discípulos de Cristo naquele momento da ressurreição. Eu costumo dizer que a grande comissão foi o mandamento de Cristo, o último mandamento, a última ordem dele para os apóstolos naquele instante, mas o primeiro grande mandamento para a sua igreja. É impossível nós dizermos que amamos a Deus se nós não amarmos ao próximo. E fazer missões, em primeiro lugar, você deve amar a Deus de todo o seu coração. Mas em segundo lugar, você tem que amar ao próximo como a você mesmo. O
trabalho de cada discípulo de Jesus é anunciar o Evangelho e fazer mais discípulos em todos os lugares. Hoje, cerca de 42% de toda a população mundial nunca ouviu falar acerca de Jesus Cristo. Não é tanto, já foi mais da metade da população mundial, missionário. 42% significam 3 bilhões de pessoas, mais de 3 bilhões. Em lugares que talvez você não possa abrir uma congregação, você não possa abrir um templo e colocar uma placa. Porque muitas vezes nós achamos que fazer a grande comissão é levantar uma placa. Quando na verdade você entra em um país como o Irã, que não pode ter igreja porque o estado político daquela nação é muçulmana, é islâmica, você vai ter que abrir uma igreja dentro dos lares. E hoje, em tempo de pandemia, Deus tirou a igreja de dentro dos prédios, levou para dentro da casa. Para a gente poder experimentar um pouquinho do que os nossos irmãos lá no Oriente, lá na Ásia, sofrem todos os dias. Deus permitiu isso para que a gente possa valorizar esses momentos como igreja. Talvez nós, muitas vezes, fomos para a igreja só para cumprir uma escala, só para agradar os nossos pastores. Deus está trazendo ao nosso coração o verdadeiro sentido de sermos igreja, o verdadeiro sentido de sermos discípulos de Cristo. Fred Nuckley diz o seguinte: a obediência parcial às palavras de Jesus ainda é desobediência. Vou repetir. Obediência parcial às palavras de Cristo ainda é desobediência. Precisamos ir nós mesmos, ou então enviar pessoas para os confins da terra. Se você não foi aos confins, quem você tem enviado? Quem você tem preparado para ir aos confins da terra? O pastor Josequiel está aqui com a pastora Karina, o pastor Lucas, a pastora Laura. É uma igreja que tem investido pesado em treinar missionários, treinar jovens, treinar adultos para cumprir com a grande comissão. Há poucos dias nós estamos ainda cuidando dos missionários que voltaram da África, devido a essa pandemia. A esposa do missionário Marcelo está grávida e ela tinha que voltar, senão ela teria que ganhar a criança lá na África. E o que nós entendemos que se nós somos a igreja que enviou, nós também temos que ser a igreja que irá acolher. Não adianta você enviar o missionário para o campo e deixar ele morrer sem ajuda, sem auxílio. E muitas vezes, irmãos, queridos obreiros e pastores, não é ajuda financeira. O pastor Wagner está aqui, a pastora Nádia também, o pastor Abraão. Nós temos um contato com os missionários e muitas vezes eles abandonam o campo, não é por falta de recurso, mas pelo abandono espiritual que a igreja deixou acontecer com eles. Muitos missionários se sentem cansados, oprimidos, e não se tem o respaldo de uma igreja, não se tem o respaldo de um líder. Nós precisamos orar pelos missionários que estão no campo. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos que estão no campo missionário. Será que nós, como pastores, obreiros e líderes em nossas igrejas, estamos sendo obedientes ao mandamento da grande comissão? Junto com a irmã Jéssica, a secretária da convenção, nós fizemos um levantamento de quantas igrejas têm departamento de missões. De 40 igrejas que nós enviamos essa pergunta, apenas 34 nos responderam e 34 têm um departamento de missões. E a minha pergunta é, com 34 igrejas, por que as 9 cidades no Rio Grande do Sul, que não têm a presença de nenhuma igreja, ainda não conquistaram essas cidades? Mas eu creio que a partir de hoje, depois desse dia, essas 34 igrejas, essas 40 igrejas, irão conquistar essas cidades que não têm a presença de nenhuma igreja. Era para você ter dado um glória muito maior, irmão. Rick Warren diz o seguinte: a saúde de uma igreja é medida pela sua capacidade de enviar missionários, e não pela capacidade de lotação dos bancos que possui. Quantos missionários a sua igreja tem enviado? Você, como líder de uma igreja, como obreiro de uma igreja, quantos você tem enviado? Você prefere reter ou você prefere enviar? Os morávios foi um movimento que durou
mais de 100 anos na Europa. E a cada 12 membros da sua igreja, eles enviavam um missionário. E eles enviaram mais de 2.000 missionários durante 100 anos. Eu creio que chegará um tempo que nós iremos enviar muito mais de 2.000 missionários. Que nós não ficaremos retidos a somente 4 paredes, como a pastora Rebeca Câmara falou. Deus tem algo muito maior para nós como igreja. Eu vou falar de novo, irmão. Deus tem muita coisa maior para nós do que 4 paredes. Em Salmos capítulo 2, versículo 8, diz que a nossa herança são as nações. Você está vendo todas essas bandeiras aqui? São a nossa herança como filhos de Deus. Invista na herança que Deus tem reservado para você e para a sua casa. Tome posse disso. Mude a realidade de uma nação. Quando as estratégias, atividades e programas de uma igreja se concentram somente nos membros da igreja local, este é um sinal de que ela está sendo omissa em relação ao mandamento da grande comissão. A prioridade de uma igreja define quem ela é. Tem um grande missionário que disse a seguinte frase, que quanto mais nós nos aproximarmos de Cristo, mais o espírito missionário enche o nosso coração. Quanto mais próximo você estiver de Jesus Cristo, mais amor pelos perdidos, pelos que estão abandonados, por aqueles que não ouviram acerca do Evangelho, você terá fome e sede de anunciar aos perdidos e a todas as nações o Evangelho Salvador de Cristo. Hoje, nessa tarde, Deus está nos fazendo um convite. Se aproximem de mim e eu levarei vocês às nações. Que a prioridade das nossas igrejas não sejam somente atividades e programas para encher os nossos templos, mas sim que as atividades da nossa igreja sejam para povoar o céu. Ir e pregar o Evangelho é uma ordem que Jesus deu a todos os seus seguidores. E existem muitas formas de se fazer isso, mas nós precisamos ir e fazer novos discípulos. Essa responsabilidade é da igreja, de cada crente fazer a sua parte. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Se puder trocar o slide, por favor. Pode ser lá no último. Em Mateus capítulo 25, eu vou ler os 3 primeiros versículos e depois eu vou ler o final. Mateus capítulo 25, versículo 31 diz assim: E Jesus terminou dizendo: Quando o Filho do Homem vier como Rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. E ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o que o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. E assim por diante, porque todos nós que estamos aqui dentro já ouvimos essa palavra. Mas por muitas vezes nós somos omissos em relação a ela. E olha o que Cristo fala no final. Então os maus, digamos assim, perguntarão ao Senhor: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou até mesmo na cadeia e não o ajudamos?
E o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que vocês deixaram de ajudar. E Jesus terminou dizendo assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Não é pelas obras que nós somos salvos, mas pelas obras você sabe quem é salvo. As obras revelam se uma pessoa é salva ou não. Não é por ela que nós seremos salvos, mas elas irão revelar se nós somos ou não. É impossível você querer ir para o céu e não querer levar outra pessoa com você. É impossível você acreditar no Evangelho e não ter fome e sede de ganhar almas para Cristo. Talvez você não tenha tempo. Talvez você será um investidor na obra missionária. Mas nós temos que enviar se nós não formos. Por que nós precisamos fazer isso? Porque nós somos um corpo e nós somos o corpo de Cristo. E o nosso objetivo como corpo de Cristo, pastor Wagner, não é ficarmos paralisados em um lugar só. Porque um corpo que não se movimenta fica atrofiado. Deus chamou a sua igreja, Cristo nos separou para ser o seu corpo na terra, para nos movermos. Mas não nos movermos em prol de nós mesmos, mas sim daqueles que não têm voz, daqueles que estão sofrendo, daqueles que não têm mais esperança, daqueles que são oprimidos, em prol daqueles que nunca ouviram a palavra de salvação que é Jesus Cristo. 42% da população mundial, mais de 3 bilhões de pessoas, e muitas vezes nós ouvimos essa frase dentro das igrejas: eu não sou reconhecido, eu não tenho oportunidade. Você tem 3 bilhões de oportunidade para poder desenvolver aquilo que Deus te chamou para fazer. Você não precisa de um microfone, irmão. Algo que eu costumo dizer com o pastor e com a pastora Nádia é o seguinte: tira o microfone da mão do obreiro, tira o instrumento da mão dele, tira ele de qualquer posição, você vai ver o que vai sobrar. Se ele estiver próximo de Cristo, ele ainda vai continuar exercendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Talvez nós passaríamos aqui a tarde toda, a semana inteira, falando sobre as dificuldades da obra missionária, sobre as dificuldades que existem no mundo, mas só algumas observações bem incômodas que me deixam triste, chateados, mas me motivam a trabalhar para a obra missionária. Existem 900 igrejas para cada povo não alcançado no mundo. Irmão, 900 igrejas para cada povo não alcançado. Existem 89 mil cristãos evangélicos para cada povo não alcançado. Hoje a igreja global dispõe de mais de 3.000 vezes os recursos humanos necessários para alcançar os povos não alcançados, e 9.000 vezes os recursos financeiros necessários para cumprir a grande comissão. Um dia o rei vai chegar e vai perguntar para a sua igreja: o que vocês fizeram com o recurso que eu dei para vocês alcançar os que não foram alcançados? Os evangélicos brasileiros poderiam implantar uma igreja nos povos não alcançados com apenas 0,03% da sua renda. Olha só, o evangélico brasileiro de classe média investe menos de 30 centavos por mês para alcançar os povos não alcançados. Menos de 30 centavos por mês, irmão. Agora, essa estatística não é sobre cristãos ou não, é sobre todos os brasileiros. 94% dos brasileiros gastam em média R$ 77,30. Eu vou repetir, irmão. 94% dos brasileiros hoje gastam em média R$ 77,30 por mês em café fora de casa. Se essa tendência for seguida pelos evangélicos, nós gastamos 257 vezes em café que em projetos para alcançar os povos não alcançados. Muitas vezes nós
reclamamos, tem que pagar o carnê missionário, eu tenho que dar uma oferta. Senhor, mas essa oferta eu vou dar, nem conheço a pessoa que eu vou dar a oferta. Mas você sai depois do culto, vai para uma lancheria, vai para um restaurante, durante a semana almoça fora, mas nós nos esquecemos dos nossos irmãos no campo. Quando eu estive com o missionário Eliano no sertão do Siridó, eu conheci um casal que, quando seu filho recém tinha nascido, foi para o campo missionário. Quando eu cheguei lá, ele dormia numa cama que estava escorada por uma caixa de som e engradado de cerveja. Não que ele bebesse, irmão. E lá, quando eu fiquei lá com ele, quebrou o outro lado. Pedi para o pastor, eu posso comprar cama para eles? Porque sabe o que acontece, irmão? O missionário Eliano e a sua esposa dividiam a cesta básica que eles ganhavam da igreja com os irmãos que estavam na comunidade do Pintado. Às vezes eles comiam o mínimo para poder ajudar outras pessoas. Tive no Haiti, gente. Pude ver de perto um povo que vive com menos de R$15 por mês, que tem que escolher entre comprar feijão e arroz. E você muitas vezes reclama, vou comer de novo ovo, vou comer de novo frango. Irmão, dá glória a Deus que você tem isso. De novo esse colchão duro, esse travesseiro. Irmão, dá glória a Deus que você tem uma casa. Nós, por muitas vezes, somos ingratos em relação àquilo que Deus nos deu. E eu lembro a passagem do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9, se eu não estiver enganado, algum pastor pode me corrigir, que fala que nós temos que semear com alegria, certo? Mas Paulo também fala que Deus ele nos dá em abundância, para que a gente tenha todo o necessário para viver, mas também para ajudar o próximo. Deus está te dando o suficiente para você viver, e você está retendo aquilo que é para ajudar o próximo. E não é eu que estou falando, é a palavra. Porque Deus te abençoou, você está aqui, está todos os irmãos de terno, as irmãs estão bem vestidas, está todo muito, muito bonito. Mas não te esquece daquele que não tem condições de vestir. Não se esquece de uma criança que aqui em Sapucaí do Sul, nunca vou me esquecer, junto com a minha esposa, estava o Juliano, estava a missionária Mara, nós fomos entrar numa comunidade carente, era frio, era inverno, nós estávamos na campanha do inverno solidário, e aquela criança, 10 graus de temperatura, de pé descalço, só de bermudinha, sem camiseta. Se eu não tiver compaixão para ajudar o próximo assim, irmão, então eu não amo a Deus. Se eu não consigo estender a mão para um necessitado, não vou conseguir estender a mão para um pecador. Nós temos que parar como igreja, e como pessoas que se dizem cristãs, de só ajudar aqueles que podem nos dar algo em troca. Deus está nos chamando para fazer o bem, sem olhar aquilo que nós podemos receber de volta. Hoje você está tendo uma oportunidade. A AME está em mais de 25 nações, em 8 nações da janela 10x40. Você sabe o que é a janela 10x40? Muitas pessoas dentro da igreja não sabem, irmão. Mas dentro da janela 10x40, que pega a África, a Ásia, Oriente Médio, está mais da metade da população mundial. E a maior parte da igreja que é perseguida. Em meio à crise, Deus nos deu a oportunidade de abrir uma frente missionária no Malawi, que foi um dos países mais pobres do mundo. Hoje é o 5º país mais pobre do mundo. E Deus nos deu a condição de poder entrar lá e ministrar o evangelho para os perdidos. É para você ter dado glória a Deus, irmão. Nós estamos no país mais pobre das Américas, o Haiti. Irmão, se você acha que as favelas no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou até aqui na região metropolitana é feia coisa, vai para o Haiti, irmão. Entra na favela chamada Cité Solé. Você vai ver casas que são construídas com telhas de zinco, com lona, onde homens, mulheres e crianças tomam banho na rua, fazem comida no chão, não tem uma perspectiva de esperança, mas a AME está lá, levando salvação e esperança para eles. Estamos em uma nação que tem a ideologia de gênero implantada desde o jardim de infância, que é no Uruguai. Se você está preocupado com a forma que o Brasil está vivendo, que está querendo conduzir suas crianças, olha para o Uruguai, irmão. Lá foi liberado tudo.
Lá o missionário Eliano e a missionária Maria Aparecida estão fazendo um grande trabalho. Ano passado eu fiquei tão alegre de poder ver eles fazendo o Natal missionário com muitas crianças, muitas mesmo. E lá os pais não liberam as crianças tão fácil assim. E eles estão crescendo para a glória de Deus. Estamos no estado menos evangelizado da nossa nação, o Piauí. Irmão, só um dado aqui importante de eu mencionar para vocês. Só no nosso sertão brasileiro, 6.000 comunidades não têm a presença de nenhum cristão. 6.000 comunidades sem a presença de nenhum cristão. E às vezes nós estamos brigando por coisas irrelevantes dentro da nossa igreja. E o mais incrível que às vezes eu vejo o pastor Wagner falar, a pastora Nádia, o pastor Abraão, a pastora Fábio. A gente fala sobre ajudar o próximo, quando a gente fala apenas R$1 por dia, R$30 por mês. Você pega em relação a esses dados, você vê que é um preço, não vai te deixar rico, nem vai te deixar pobre. Porque Deus está te dando o suficiente para você viver, para você ajudar o próximo. Agora, são centenas de milhares de crianças e adolescentes alcançados pelos nossos projetos. Eu tive a oportunidade de poder batizar no passado. Para mim foi um grande privilégio poder batizar 9 adolescentes, lá na África, no continente africano. Foi um privilégio. Algo que eu aprendi com meus pais é que 2 coisas na igreja nós temos que dar valor. A Santa Ceia de Cristo, que representa o sacrifício, e lembramos o sacrifício dele feito na cruz, e o batismo. Quando você vai com a sua esposa para ela dar à luz, não é um momento de alegria? É um momento de dor, mas também de alegria. É um novo nascimento, uma nova vida que está vindo. Por que nós não celebramos da mesma maneira o novo nascimento em Cristo? Isso aprendi de berço, irmão. E naquele momento, enquanto eu batizava aqueles jovens, as lágrimas corriam do meu rosto, mas meu coração se enchia de alegria. Porque a salvação estava chegando em um lugar. Hoje você está tendo mais uma oportunidade de poder estar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E eu quero finalizar, pastor Wagner, com uma frase do pastor John Piper, que diz o seguinte: missões, só há 3 opções. Ou você é um enviado, um enviador ou um desobediente. Amém? Obrigado, pastor, pela oportunidade.